É claro que esse radier foi feito por uma pessoa inexperiente, né? Mas mesmo uma pessoa que não tem experiência, que não é profissional, não é um pedreiro profissional, fazendo o que fez com esse radier aqui, se tivesse um vibrador de concreto, não teria acontecido isso, né? Provavelmente a pessoa fez um concreto, acho que muito seco, não sei, né? Colocou, ele não desceu direito, ó. Olha como ficou. Ficou a ferragem exposta, o concreto não desceu direito, né? Mesmo que ele não tenha feito um concreto adequado, mas se tivesse o vibrador, ele tinha preenchido tudo isso aqui, ó. Se tivesse colocado o vibrador, ele tinha preenchido tudo direitinho. Então, por isso que é importante um vibrador. Salve, pessoal! Olha só, pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como construir um vibrador de concreto, tá, pessoal? Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou pegar, pessoal, para fazer o vibrador de concreto, né, eu vou usar aqui, isso aqui é uma bengala de moto, tá, pessoal? Aquele que vai no guidão da moto, né? O amortecedor da moto. Tirei o miolo de dentro, né? As coisas que tem dentro, o óleo e tudo. Ele é bem grosso o diâmetro dele aqui, a espessura dele, ó. Aí, por sorte, pessoal, eu achei um rolamento aqui, ó, que dá certinho no diâmetro aqui, pessoal. Não vou precisar fazer ajuste nenhum aqui, ó. E vai entrar até apertadinho aqui, ó. De tão justo que vai dar o diâmetro do miolo desse ferro aqui, ó. Vai dar certinho aqui, ó. Então eu vou só fazer uma limpeza e quando eu bater ele vai entrar certinho, bem justinho. Não vai ficar nem folga nenhuma aqui, ó. Vai ficar bem justinho. Para fazer miolo do vibrador, né? Eu vou usar também essa barra rosqueada, ó, que por sinal também vai dar certinho o diâmetro do miolo do rolamento aqui, ó. Eu não sei dizer aqui certinho porque eu não tenho um paquímetro para medir, pessoal, mas em qualquer coisa eu vou deixar na descrição do vídeo, né, algumas características aqui, como o diâmetro, né, desse rolamento aqui e o diâmetro também desse ferro aqui, tá? Do cano aqui de amortecedor de moto. Eu coloco o rolamento aqui dentro. E aí no meio do eixo aqui eu tenho que soldar outra barra dessa aqui, ou duas, para ficar um lado pesado, que é para quando ele rodar em alta rotação, como vai ficar pesado um lado, porque vai estar soldado outra barra dessa em cima desse aqui, então como vai ficar pesando só de um lado, ele vai dar uma vibração bem alta, para poder fazer a vibração do concreto, tá? Então eu vou cortar aqui primeiro, né? Já parei, cortei com a lixadeira esse lado aqui, ó, para adiantar. E vou cortar o tamanho desse cano aqui, o tamanho de dois tijolos, eu vou cortar ele. Então eu vou colocar aqui 38 centímetros, tá, pessoal? Vamos ver aqui, 38 centímetros. Depois, pessoal, eu vou usar ou essa lixadeira, né, que ela tem uma alta rotação também. Vou usar a própria lixadeira para fazer o vibrador aqui, para rodar o vibrador, né, para funcionar ele. Que aqui ele vai ter que ter, quando ele fizer a estrutura dele aqui dentro, aí aqui eu vou colocar um fio, né, um cabo de aço, tipo aqueles cabos de aço de freio de moto, né? Eu vou usar também o próprio cabo de aço de freio de moto, que ele é bem grosso, né, para ele fazer uma adaptação aqui, que é para ele ficar flexível, né, dele, do vibrador até a máquina que vai rodar ele, que eu posso adaptar numa furadeira, numa lixadeira ou numa maquita, né? Então o cabo tem que ficar flexível. Então, para ficar flexível, né, do vibrador, eu tenho que usar um cabo de freio de moto. Depois eu vou mostrar para vocês como que vai ficar, tá bom? Então eu vou cortar logo aqui, aparar o tamanho, para fazer a parte logo do vibrador, tá bom, pessoal? Bom, já cortei, limpei aqui tudo certinho. Agora eu vou cortar a barra rosqueada também no tamanho dele, só que deixando um pedacinho para fora, tá, pessoal? Ele vai ficar aqui, o tamanho justinho aqui, o tamanho do cano. Aí aqui eu vou deixar mais ou menos 2 dedos para fora aqui, ó, que é onde eu vou fazer a adaptação para colocar o cabo, né, o cabo de aço de freio de moto, né, para ele ficar flexível ali na hora de nós manusear ele, tá? Aqui nesse meio aqui, pessoal, eu vou ter que cortar aqui, ó, outro pedaço desse ferro aqui,
ou algo semelhante a ele. Eu vou cortar aqui certinho entre os dois rolamentos, né? Que aí ele tem que ficar só na parte de dentro do tubo aqui, ó. Cortar aqui, aí depois soldar, fazer um cordão de solda aqui, né? Note que aqui, quando eu soldar aqui, ele vai ficar alguns milímetros mais alto do que o rolamento, ó. E isso não pode ficar, tá bom, pessoal? Note que tá um milímetrozinho mais alto que o rolamento. Se for deixar assim, ele não vai entrar aqui ou vai ficar pegando na parede do tubo de ferro aqui, ó. Aí quando eu soldar aqui, eu vou dar uma pequena lixada aqui, ó. Uma lixada que tem que ficar um milímetrozinho a menos do que o rolamento, do que a espessura de rolamento, porque essa parte aqui dessa barra rosqueada precisa rodar livre dentro do tubo de ferro. Ela não pode tocar no tubo de ferro. Que esse aqui é um contrapeso, né? Aliás, é um peso que vai dar vibração quando ele estiver rodando, né? Uma alta rotação que vai dar vibração nisso aqui. E provavelmente, né, só um vai ficar muito maneiro. Então eu vou ter que colocar duas barras. Vou soldar um do lado da outra, que aí um lado fica mais pesado que o outro. Pessoal, eu acabei cortando um pedaço do cano aqui, porque eu fui cortar aqui, ó. Eu cortei um monte de cortezinho aqui, ó, com a lixadeira. Aí depois bati com o martelo para fechar. Lembra que eu falei que no final aqui eu tenho que fechar isso aqui, ó, deixar meio arredondado, meio esférico, que é para quando a gente for introduzir no concreto, né, ele facilitar a entrar no concreto lá, tá? Aí aqui, ó, eu vou colocar um pedacinho de metal aqui, uma porca, uma coisa, e soldar todinho para não ficar, que é para poder não entrar, né, o líquido do concreto aqui, para não ter problema de danificar o rolamento, né? Aí eu coloquei ele aqui, ó, eu fiz na própria peça, ia ficar dessa forma aqui. Só que aí na hora de introduzir esse rolamento aqui, como ele vai entrar muito justinho aqui, ó, ele ficou muito justinho aqui, aí para ele introduzir por aqui, até chegar lá na ponta aqui, até chegar na ponta aqui, acho que esse cano aqui, como ele tem algum ferruzinho por dentro, alguma sujeirinha, o rolamento não ia, ele travava lá dentro, né? Ia acumulando sujeira no rolamento, aí não chegava até o final. Então eu tive que cortar aqui, ó, a pontinha que eu tinha feito, cortei, que é para botar o rolamento por aqui, né? E por aqui, as duas extremidades. Aí quando eu colocar o rolamento aqui, aí a ponta que fica aí que eu vou colocar isso aqui e fazer um cordão de solda aqui, ó. Eu não queria fazer o cordão de solda, mas por conta do rolamento não chegar até o final, eu vou ter que fazer isso. Então, quando eu introduzir o rolamento aqui dentro, né, aí é que eu boto essa peça aqui e vou fazer o cordão de solda aqui. Depois preencho aqui tudo de solda e dou uma lixadinha até ficar redondinho assim. Aí eu já cortei o outro pedaço de que faltava, né? Que vai ter que ser dois para fazer o peso de vibrar, né? Para fazer a vibração. Aí eu vou fazer assim, pessoal. Eu vou colocar, para não ter o perigo dessa ferragem ficar pegando no rolamento aqui, ó, para depois travar ele, que vai ficar jogando, né? A vibração vai ficar jogando. Aí eu coloquei umas porcas para deixar o rolamento livre, né? Para ele não correr para um lado nem para o outro e nem ter o perigo desse ferro aqui, da ponta do ferro do peso, ficar pegando aqui na beirada do rolamento aqui, ó, correr mais livre. Então eu coloquei a porca separando o rolamento assim, ó. Ó, pessoal, o jeito que eu coloquei, que eu falei que ia ficar, dessa forma assim, ó. Tá vendo? Vou colocar duas barras rosqueadas da mesma bitola, só dá só de um lado assim, ó. Do jeito que vocês estão vendo aí, ó. Aí vai ficar essa separação da porca aqui, ó. Vou fazer a soldagem agora, pessoal. Vou colocar aqui o ferro aqui, ó. Aqui, pessoal, eu vou ter que dar uma lixadinha aqui, ó, como eu falei para vocês, que cada esquinazinha aqui dessas, que é das roscas aqui, ó, de rosquear, ele vai ficar pegando aqui, ó. Vai pegar o buraco quando for botar, quando for centralizar com o rolamento, essa esquinazinha vai pegar. Então eu vou desbastar essa quina só nas quinas aqui, ó, de um lado e do outro aqui, ó. Desbastar um pouco, lixando, para que ele possa entrar perfeitamente aqui sem bem justinho, sem
tocar no ferro aqui. Então eu vou lixar aqui agora. Olha aí, pessoal, agora eu fiz o acabamento aqui, ó. Eu fui fazer um acabamento aqui lixando com a esmerilhadeira e com a linha. Aí para nós ver agora, para mim ver que ele não vai pegar aqui no cano, por lá dentro eu vou colocar aqui, ó. Coloco o rolamento no lugar, no local dele. Eu peguei aqui uma cerâmica, né, que ela é bem plana. Aí eu coloco aqui, ó, com o rolamento no lugar dele. Aí eu vejo se tá pegando, ó. Tá vendo aí, pessoal? Então, como não tá mais tocando em lugar nenhum, então lá dentro não vai pegar também. Aí eu vou só começar a montagem dele agora. Ficou bem pesado, ó, solta aqui, na hora que eu solto, ó. Então, eu vou começar a montagem dele aqui agora. Para montar aqui, vou só tirar aqui o rolamento aqui, ó. Eu coloco aqui na ponta aqui, ó. Ó, assim eu prendi ele aí, ó. Depois vou dar um ponto de solda aqui na cabeça dele, para ele não deixar a polga voltar quando estiver vibrando. Agora aqui. Olha aí, pessoal. Aqui, ó, essa cabeça aqui. Depois que eu der o ponto de solda aqui, aí eu vou colocar isso aqui, ó, que é para tapar isso aqui. Ó. A polca vai ficar solta aqui dentro. Não vai ficar tocando nela, ó. Aí eu vou dar um cordão de solda aqui, vou fechar, soldando aqui. E vou soldar também todos esses vãozinhos aqui, ó. Até fechar aqui. Depois eu lixo, deixo bem lixadinho. Que é para não entrar, como já falei, o líquido do concreto, né? Para não dar, para não danificar lá o rolamento lá. Aqui, eu fiz outro pedaço de cano. Que eu vou colocar ele aqui, ó. Para fazer a adaptação do cabo de aço lá. Vai ficar o cabo de aço. Eu vou adaptar ele nesse ferro aqui. Aí o cabo de aço, a ponta do cabo de aço com a ponta desse parafuso aqui, eu vou adaptar aqui, vou cortar meu pedaço para adaptar aqui, ó. Que é para dar para ficar o cabo de aço ficar flexível, né? Para ele rodar, aonde eu vou adaptar lá, ou seja na maquita, ou na lixadeira, ou numa furadeira, para fazer ele funcionar. Vai ficar um show de bola, pessoal. Aí, pessoal, como ficou? Agora sim é hora de eu soldar aqui, ó. Vou fazer o ponto de solda aqui. Toda a solda aqui. Eu vou fechar aqui antes de colocar aqui, para não ter o risco de passar respingo de solda para cá para dentro. Então eu vou soldar essa parte aqui fora com solda, fechar todinho, esse buraco aqui do meio aqui, lixar, aí depois eu coloco aqui e faço o cordão de solda aqui, ó, fechando ele. Olha aí, pessoal, com a cabeça desse parafuso aqui, ó, consegui fazer, né, o preenchimento aqui, ó, desse buraco aqui. Certo, aqui eu dou os pingos de solda, né, soldar todinho fechando aqui. Aí quando eu soldar todinho, aí eu corto essa ponta aqui, ó, bem no pezinho aqui, e faz só lixar arredondando, ó, a lixadeira. Olha aí, pessoal, aqui eu já preenchi, né, todas aquelas brechas com solda, ó, com a solda bem feita. Soldei aqui lá de fora e pelo lado de dentro, como vocês puderam ver aí, ó. Então fechou todas aquelas brechas, agora eu vou só fazer acabamento lixando ele para nós dar prosseguimento, tá bom? Vou lixar aqui, aí já mostro para vocês pronto.
Aqui eu já lixei ele. Olha só como ficou, pessoal. Ficou bem certinho assim, porque eu coloquei ele na lixadeira, né? Na parafusadeira. Fui rodando e lixando com o disco da esmerilhadeira, né? Aí fui lixando, ó, ficou bem bacana. Agora ficou certinho aqui, ó. Então eu vou fazer o cordão de solda aqui agora, como eu falei, ó. Aí depois tiro esse excesso aqui. E aí vai ficar show de bola, pessoal. Então eu vou mostrar pra vocês aqui, dar o cordão de solda aqui e vou mostrar pra vocês o acabamento, como que vai ficar, beleza? Olha aí, pessoal. Terminei de soldar aqui já, ó. Viu o canudinho? Eu soldei. Não mostrei soldando, que eu soldei bem devagarzinho, ponteando, pra não... Pra ficar certinho, tá, pessoal? Depois cortei aqui o excesso, lixei, ó. Então ficou a cabeça bem feita. Ó. Não tem coisa nenhum, furo nenhum. Pra não... Pra quando introduzir ele dentro do concreto, né? Não entrar, né? Líquido nenhum. Pra não danificar o rolamento, tá, pessoal? Tá? Agora eu vou soldar essa parte aqui, ó. Soldar dessa forma aqui. Que aqui é onde eu vou fazer a adaptação pro cabo de aço, tá? Colocar o cabo de aço aqui. Pra poder usar na parafusadeira ou esmerilhadeira ou maquita. Pra poder fazer a vibração. Aqui eu soldei aquela argoela lá que eu falei, né? Ficou muito bom. É pra dar uma reduzida. Onde eu vou adaptar aquele conectorzinho lá do cabo, né? Do chicote de cabo de aço. Ficou muito bom. Agora deu acabamento aqui, ó. Já lixei ele, ficou bem feitinho mesmo, um ótimo acabamento. Aí é só adaptar, ó, o cabinho dessa forma aqui, ó. Eu vou comprar o cabo de aço de moto, né, que é mais grosso. Vai ficar muito melhor, vocês vão ver aí como é que vai ficar, tá bom, pessoal? Pessoal, eu vou dar um ponto de solda aqui, ó. Nas duas perninhas aqui. Mas tem que ser só ponteando mesmo, porque tá bem em cima do rolamento aqui, ó. E aí para não danificar o rolamento. Aqui eu já dei o ponto de solda, ó, com uma solda muito boa. Só dar acabamento agora. Olha aí como ficou depois do acabamento. Uma solda muito boa. Pessoal, eu arrumei o cabo aqui, ó. Esse aqui é aquele cabo de embreagem ou de freio de moto, tá, ó. Esse cabo aqui, pessoal, é um cabo usado, mas tá semi-novo. Tá em perfeito estado ainda. Mas você encontra até no lixo que eles trocam o cabo da moto, colocam um novo, né? E aí termina aqui jogando fora. Caso dê para você comprar, você pode comprar também, né? Mas aí, como a ideia aqui é economizar, né? Fazer alguma coisa caseira e economizando, você encontra aqui isso aqui até no lixo, né? No lixo, nas sucatas das oficinas de moto, tá bom, pessoal? Então aqui, ó, e tem um cabo de aço bem grosso. Um cabo de aço bem grosso que é para rodar. Nessa pontinha aqui, pessoal, eu vou achar um meio de travar ele, né? Soldar ele com essa porca aqui, ó, bem no meio aqui, ó. Tem que soldar esse cabo de aço aqui no meio dessa porca, deixando um pouco dessa rosca livre pro lado de dentro, que é para depois eu parafusar na ponta do parafuso aqui, ó, do lado de dentro. Isso aqui vai dar certinho, pessoal. Como eu soldei essa arruela aqui, ó, essa parte aqui, ó, tem duas arruelas, tem duas porcas, então vai dar bom que aí eu vou colocar aqui, ó. Eu coloco aqui, ó, vai dar certinho esse buraco. Coloco aqui, aí uma prende aqui e a outra prende por dentro. Ó, o outro vai prender por dentro. E aí o cabo de aço vai ficar preso aqui, ó. Para essa parte aqui ficar flexível. Vai dar certinho. Note que essa parte aqui é meio que torto, ó. Eu tenho que alinhar ele, vou bater com ele com um jeitinho para ele não amassar e não prender o cabo de aço aqui. Eu tenho que ir batendo ele até ele ficar reto, né? Senão ele ficando torto assim, ele dá um pouco de resistência para rodar o cabo de aço. Então ele precisa ficar retinho. Ou cortar, se você tiver como cortar isso aqui sem danificar o cabo de aço aqui, eu também dá, né? Mas eu vou tentar ver se desamasso ele, vou desamassar, se eu ver que não dá, eu tenho que cortar aqui, ó, deixando essa parte de ferro aqui, que aí depois eu vou ter que fazer uma adaptação nessa ponta também, lá vai ficar uma adaptação, e aqui também eu tenho que fazer uma adaptação com uma peça dessa aqui, ó. Tem que arrumar uma peça dessa aqui de lixadeira. Isso aqui provavelmente eu consigo comprar também nas sucatas, né? Onde o pessoal junta reciclagem, né? Ou oficina, onde o pessoal conserta essas coisas, esses aparelhos eletrônicos.
eu consigo encontrar, comprar essa peça aqui. Então eu tenho que fazer uma adaptação desse lado também, na outra ponta do cabo de aço, aqui, ó. Vou adaptar dessa forma, bem no meinho, para eu poder rosquear o cabo de aço aqui, tá? E aí quando eu ligar, né, essa lixadeira aqui, ela vai rodar o cabo de aço aqui dentro desse mangote aqui de ferro também, fazendo com que rode o núcleo do meio aqui do vibrador e vai fazer o serviço igual o vibrador de concreto normal também, tá, pessoal? Olha só, pessoal, eu terminei cortando, optando por usar um próprio pedacinho do cano, esse candezinho que eu cortei daqui, ó, da sobra. Aí eu cortei um pedacinho dele aqui, ó. Aí eu coloquei o cabo de aço dentro e prensei ele batendo com o martelo, estando em cima de outro metal, ó. Então prensou ele bem aqui, ó. Agora eu vou ter que dar um pingo de solda aqui em cima, ó. Tem que colocar a máquina na amperagem bem baixa e tentar um pingo de solda aqui, bem pouquinho mesmo, pessoal, só para ele fundir aqui essas pontas desse arame com esse metal aqui, ó. Para se botar muito forte a amperagem da máquina lá, ele destrói isso aqui de uma vez. Só quando triscar ele já destrói tudo isso aqui. Então eu quero dar uma triscada só na pontinha mesmo aqui, ó. Para ele soldar. Aí deu bom, pessoal. Em vez que eu ia fazer com essa porquinha aqui. Mas a porquinha tinha um buraquinho do meio muito largo, né? Ia ficar jogando e ia ser mais difícil. Então aqui deu mais certinho. E também adaptou, quando eu amassei aqui, pessoal, deu certinho essa rosca aqui, ó. Vai adaptar na porca grande, aonde eu vou adaptar lá no vibrador lá, ó. Olha só, a rosca deu certinho, ó. Entendeu? Então ele entra um pouco aqui dentro, mais ou menos até no meio, e o outro pouco de rosca que fica aqui, eu vou colocar lá no adaptador do vibrador lá, ó. Então vai dar certinho. Que é bom esse cabo de aço ficar o mais no meio possível, né? Para o cabo de aço não ficar jogando, não ficar vibrando demais dentro do conduíte aqui, né? Para não dar problema depois, né? Então vai ficar bem show de bola isso aqui, ó. Olha aí, pessoal. E não é que eu consegui, pessoal. Olha aí, ó. Coloquei a máquina numa amperagem bem baixa. E isso aqui é bom, pessoal, porque ele fundiu, né? As pontinhas de todos os arames aqui que forma o cabo de aço, ó. Fundiu nesse metalzinho aqui, ó. Então agora fica mais seguro ainda para não ter o perigo dele sair nem desfiar. Então ficou show de bola agora. É só adaptar aqui na porta grande. Para adaptar aqui na ponta desse ferro aqui, ó. Eu terminei aqui abrindo mais um pouco aqui, né? Para não ficar dificultoso de colocar aqui, rosquear, né, as peças dentro aqui, ó. Então ficou mais bacana ainda. Pessoal, agora só falta eu fazer o adaptador daqui, ó, para o nosso projetinho funcionar, né? A parte do vibrador aqui já está pronto. Assim como eu fiz essa adaptação aqui, né, da parte do vibrador, eu tenho que fazer a adaptação para colocar aqui na minha lixadeira, ó. Pessoal, por isso que é bom a gente botar a criatividade para funcionar, né? Eu estava preocupado como que eu ia fazer, né, a adaptação para colocar, para adaptar aqui o vibrador aqui, ó. Então, eu terminei achando aqui, ó, um ferrinho como esse aqui. Esse aqui eu reciclei, que era o cabo da tampa de uma panela de pressão, né? Eu reciclei, aí eu entortei ele dessa forma aqui, ó. Esse cabo, ele vai aqui, pessoal. A lixadeira, ela tem esse cabo aqui, que a gente pode botar tanto de um lado como de outro aqui, ó.
Então eu vou adaptar esse ferro aqui. Eu parafuso com o próprio cabo aqui, ó. Que a rosca serve dos dois lados. Furei um buraco aqui no centro. Para pegar nesse eixo aqui. Isso aqui eu tava preocupado como que eu ia arrumar um desse aqui, né? Eu tinha que ir no centro da cidade, eu moro longe. E também eu ia ter que soldar, né? Algum material aqui. Então eu tive a ideia de fazer dessa forma aqui, ó. Assim eu vou colocar ele aqui. Eu peguei um pedacinho de metal, né? Próprio desse aqui que eu aparei. Furei certinho com os dois buraquinhos aqui, ó. Coloquei uns parafusinhos. Furei bem no meio, que é para nós colocar o cabo de aço. Depois vou soldar o cabo de aço aqui. E aí, ó. Eu coloco aqui em parafuso pelo lado de cá. E posso rosquear aqui, ó. Então, eu posso utilizar tanto para mim usar no vibrador. E quando eu não quiser, eu tiro e vou usar normal no disco aqui, ó. No cabo também. O de metal do vibrador aqui também. Não sabia como fazer. Eu peguei uma porca grande, né? Coloquei aqui dentro, amassei ela um pouco para ela travar isso aqui, porque essa parte aqui é meio frágil ele, né? Então, para dar solda diretamente aqui, talvez não pegue, ou se pegasse podia furar, né? Que é muito frágil esse aqui. Então, eu peguei a porca aqui que é mais grossa. Esse é a ponta do cabo de aço, vai dar certinho em cima aqui, ó. Para colocar isso aqui, esse parafuso aqui vai ficar pegando, então eu tenho que tirar essa proteção aqui, ó. O parafuso ficou em cima dele, não encaixa bem. Ó, ele vai ficar atrapalhando. Então eu tenho que tirar ele. Olha aí como vai ficar, pessoal. Então esse aqui vai girar, vai rodar o cabo de aço. E essa parte aqui vai ficar travada nesse ferro aqui. Gente, sério. Isso aqui ficou melhor do que eu esperava, viu, pessoal? Ficou muito bom. Olha aí como ficou, pessoal. Soldei a porca aqui, ó. O cabo ficou seguro. Soldei o cabo de aço também aqui. Coloquei uma porcazinha pequena. Botei o cabo de aço dentro até passar a ponta pro lado de cá. Dei um ponto de solda nela aí, ó. Agora eu vou adaptar aqui, pessoal. Vou colocar aqui primeiro. Isso aqui, como eu falei, ó. Dá um aperto nele aqui. Olha aí, pessoal. Agora, eu primeiro vou colocar aqui na lixadeira aqui, ó. Travou. Agora eu vou colocar aqui, ó. Com o próprio cabozinho dela. Centraliza aqui certinho. Quando eu ver que ficou bem centralizadozinho, aí aperto mais. E prontinho, pessoal, ó. Ficou muito bom, pessoal. Agora, vamos ver na prática, né? Vou ligar aqui para vocês na prática para vocês verem que show de bola que ficou, pessoal. Esse vibrador de concreto aqui, ó. Pessoal, eu já liguei ele aqui para fazer o teste para vocês verem, tá? Como eu falei para vocês, pessoal, isso aqui vocês poderiam adaptar tanto na lixadeira, né? Como eu mostrei aqui, podia ser numa parafusadeira, numa furadeira, né? Que tem a velocidade alta também. Numa maquita, qualquer motor que tenha essa rotação alta, né? Mas o bom desse aqui é que essa lixadeira aqui, ela tem controle de velocidade, pessoal.
aqui eu posso controlar a velocidade dela, deixar com a rotação baixa, a rotação alta. Eu vou deixar aqui uma rotação baixa e mediana, porque esse bicho aqui ficou muito doido, pessoal, muito bruto mesmo. E esse cabo de aço aqui, cabo de aço de... Eu acho que é da embreagem, é do freio da moto, mas eu ainda achei ele um pouco fino ainda, pessoal, muito fino. Então eu tenho medo de ligar toda a velocidade da lixadeira, toda a velocidade dela, e o cabo estourar, né? O cabo de aço estourar por ele ser muito fino. Mas se tivesse como achar um cabo mais grosso, um cabo de aço mais grosso, eu talvez de carro, sei lá, se tiver esse tipo de cabo assim, que é o cabo de aço dentro dessa espira de metal também, para o cabo correr dentro e ele ficar flexível assim, ó, né? Então, eu acredito que ficaria melhor ainda e mais seguro, né? Mas ficou muito bom assim mesmo. Vou ligar para vocês verem aqui, tá, pessoal? Eu botei aqui a rotação bem baixa mesmo. Olha só. Eu vou segurar ele na mão aqui, que é como se ele vai pular. Vou ligar aqui a lixadeira. Ó. Nota que ele não já tá pulando, pessoal. Eu vou aumentar aqui a velocidade dele aqui, pessoal, ó. Vou aumentando aos poucos. Não sei se vocês conseguem ver minha mão vibrando, pessoal. Olha aí, pessoal, como vocês puderam ver, ficou show de bola, pessoal, muito show de bola. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá, pessoal? Se vocês gostou, deixa o seu like, inscreva-se no canal se você ainda não é um inscrito, ative o sino das notificações para que você seja notificado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal, beleza, pessoal? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, até o próximo, fui!